O ano era 1994 e um produtor que tinha os direitos do Quarteto Fantástico estava filmando, em silêncio, uma das Lost Medias mais procuradas do mundo dos super-heróis. Não o Quarteto de 2005. Eu tô falando do Quarteto Fantástico de 1994, um filme que foi feito completo e mesmo assim nunca foi lançado oficialmente. E aí vem a parte que transforma isso numa lenda. Esse filme não fracassou no sentido normal. Ele não foi engavetado por falta de material. Ele não morreu na pós-produção. Ele simplesmente não era para existir como um lançamento. E quando você entende por que ele foi feito e por que ele foi escondido, você entende também como a Marvel funcionava antes de virar um império e como o cinema de super-herói era um terreno totalmente instável. Então hoje eu vou te contar a história completa do Quarteto Fantástico de 1994, como ele nasceu, como ele sumiu e como ele virou uma das relíquias mais estranhas da cultura pop. O filme do Quarteto Fantástico de 1994 é uma dessas histórias que parecem lenda, até você descobrir que é real. Um longa-metragem completo, elenco, figurino, vilão, trilha, tudo pronto. E mesmo assim, ele nunca foi oficialmente lançado. Não porque deu errado, mas porque, em muitos sentidos, ele nunca foi feito para o público. Ele foi feito para existir. E é exatamente isso que torna essa história tão absurda e tão fascinante. Hoje, quando a gente fala de Marvel no cinema, a imagem que vem na cabeça é o MCU, orçamento gigante, universo conectado, marketing pesado, controle total da narrativa. Só que em 1994, a Marvel vivia outro mundo. Ela passava por dificuldades financeiras e, para levantar dinheiro, vendeu direitos de vários personagens para estúdios diferentes. E entre esses personagens estava o Quarteto Fantástico. Os direitos tinham ido parar nas mãos de um produtor alemão chamado Bernd Eichinger, ainda nos anos 80. Só que existia um detalhe: prazo. Eichinger tinha até 1992 para produzir um filme do Quarteto Fantástico. Se ele não colocasse um projeto em pé, os direitos poderiam voltar para a Marvel. Então ele entrou numa corrida contra o tempo. E quando você está correndo contra um relógio, você não faz um evento cinematográfico. Você faz o que dá para cumprir contrato. Foi aí que ele se juntou a Roger Corman, uma lenda do cinema B, conhecido por tirar filme do chão com um orçamento minúsculo. E quando eu digo minúsculo, é minúsculo mesmo. O orçamento dessa produção foi, segundo muitos relatos, de cerca de $1 milhão. $1 milhão para um grupo de super-heróis que, nos quadrinhos, envolve ciência, espaço, transformação corporal, efeitos, poderes visuais e Doutor Destino. Dá pra imaginar o tamanho do desafio. Mesmo assim, eles montaram um elenco com atores pouco conhecidos na época. Alex Hyde White como Reed Richards, o Senhor Fantástico. Rebecca Staab como Sue Storm, a Mulher Invisível. Jay Underwood como Johnny Storm, o Tocha Humana. E Michael Bailey Smith como Ben Green, o Coisa. E o Doutor Destino ficou por conta de Joseph Culp. E aqui vem uma parte interessante. Apesar do orçamento baixo, o filme tenta seguir uma base bem clássica do quarteto. A história acompanha a origem tradicional. Um grupo de amigos que, durante uma missão espacial, sofre um acidente cósmico e volta transformado. Cada um com um poder, cada um com um choque diferente ao encarar o próprio corpo e a própria identidade. E além de enfrentar o Doutor Destino, eles também lidam com um antagonista chamado o Joalheiro, que rouba um diamante crucial ligado ao gatilho que leva à transformação do quarteto nessa versão.
Ou seja, não era uma ideia totalmente aleatória. Existia uma tentativa real de fazer um filme do quarteto. Só que esse filme tinha um destino muito específico: obscuridade. Mesmo com a equipe tentando dar o melhor, o longa nunca foi planejado para ter uma estreia grande. A prioridade do Eichinger era manter os direitos, e por isso o filme não recebeu campanha de marketing de verdade, nem plano de distribuição, nem lançamento formal. Na prática, ele nunca foi oficialmente lançado. Ele vazou. E aí nasce a aura quase mítica desse projeto. Ele começou a circular por cópias piratas, fitas, bootlegs, sessões clandestinas, até cair nas mãos de fãs. E quando isso acontece, o filme ganha uma segunda vida, uma vida que ele não deveria ter. O resultado? Muita gente nem sabia que esse filme existia, e quando descobre, as reações costumam ser extremas. Tem gente que olha como uma curiosidade histórica, um relicário estranho dos primórdios do cinema de super-herói. E tem gente que descarta como desastre barato, indigno do nome Quarteto Fantástico. E eu entendo os dois lados, porque sim, o orçamento aparece, e aparece forte. Os efeitos, principalmente os poderes, são limitados. A ação dificilmente tem escala, tudo parece menor do que deveria. É o tipo de filme em que você sente o teto do estúdio, mas ao mesmo tempo existe algo que muita gente reconhece como sincero ali. O elenco, em vários momentos, parece realmente comprometido, como se eles estivessem tentando fazer dar certo mesmo num cenário em que o projeto já nascia com uma sombra em cima. E existe um ponto que aparece com frequência quando as pessoas falam desse filme: o Doutor Destino. Muitos fãs consideram que o Joseph Cope consegue capturar uma presença ameaçadora, com aquele ar obcecado pelo Reed Richards, algo que combina com o personagem. Outro ponto elogiado é a fidelidade geral à origem em espírito, a ideia do acidente cósmico, da missão espacial, da transformação. Isso agrada quem valoriza adaptações que respeitam o DNA do material original. Só que aí vem a pergunta inevitável: como esse filme se sustenta quando comparado às adaptações mais famosas? A resposta mais honesta é uma mistura de acertos e limitações, um mixed bag, uma obra que tem momentos curiosos e intenções claras, mas que sofre com as paredes do orçamento e com a própria natureza do projeto. Porque é difícil ignorar isso. Esse filme foi feito com um objetivo externo ao cinema. E aí entra um fator que reacendeu a conversa nos últimos anos: o documentário Doomed, The Untold Story of Roger Corman's The Fantastic Four. Esse documentário mergulha nos bastidores, nas tensões, nas razões reais por trás do não lançamento, e ajuda a entender o contexto, o momento financeiro da Marvel, os conflitos legais, os desafios criativos e a sensação de que tudo estava andando por um trilho que não era exatamente fazer um grande filme. Ele também traz entrevistas e perspectivas internas, de produtores, diretor e atores. E isso transforma o filme de 1994 numa peça histórica, não como obra-prima escondida, mas como janela para um período em que o cinema de super-heróis ainda estava tentando encontrar o próprio formato. Hoje, a gente tem o costume de olhar o gênero como um padrão industrial: roteiro calibrado, humor no timing certo, cenas de ação em escala global, pós-créditos, setup de franquia. Mas o caminho até isso foi cheio de tentativas estranhas, filmes pequenos, projetos improvisados, erros e acasos.
E o filme do Quarteto Fantástico de 1994 representa exatamente isso, uma tentativa precoce e ao mesmo tempo um produto de circunstância. Não é o filme definitivo do quarteto, mas é um capítulo que revela como tudo era frágil e instável antes do domínio total do modelo moderno. E é por isso que ele virou uma espécie de tesouro perdido para parte dos fãs. Não porque ele seja impecável, mas porque ele é raro, quase proibido, uma relíquia de uma era em que a Marvel ainda não era um império, e em que a ideia de universo compartilhado parecia ficção científica. E aqui tem uma reflexão que eu acho importante. A história do quarteto no cinema não é uma linha reta. Ela é cheia de versões, tentativas, abordagens e caminhos que nunca viraram oficiais. Então, se você é fã do Quarteto Fantástico, ou se você simplesmente gosta de curiosidades do cinema, esse filme e o documentário Doomed valem como experiência histórica. Você não está assistindo só um filme, você está assistindo um pedaço de um momento em que o gênero ainda era experimental, e em que às vezes um projeto nascia mais de um contrato do que de uma visão artística. E talvez seja exatamente por isso que ele continua sendo lembrado, porque ele é a prova de que o passado do cinema de super-heróis é muito mais estranho do que a gente imagina. E às vezes, os capítulos mais bizarros são os que mais dizem sobre como a indústria realmente funciona. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E se quiser ler mais artigos e análises, visita o site psicron.com. O link está na descrição. A gente se vê no próximo vídeo.